Olá amigos, eu sou Arnaldo Santos, parapsicólogo clínico, e esse é o canal Harmonizando Mentes. O título do vídeo de hoje é Justiça e Vingança não combinam, o amor é a solução. Há algumas semanas eu fui procurado por uma pessoa para atendimento e que estava demonstrando um sentimento de remorso muito grande, um arrependimento imenso, e que a estava deixando muito triste, porque ela tinha concluído que havia feito várias coisas em relação a determinada pessoa que ela acreditava ter agido muito errado com ela, e verificou que ela estava sendo muito injusta, que nada do que ela pensava que tinha sido feito contra ela tinha acontecido. E é justamente por isso que esse vídeo está sendo feito hoje, para que a gente consiga pensar melhor, refletir melhor, se quando nós estamos pensando em justiça, na verdade, estamos querendo nos vingar, que é um sentimento tremendamente deletério e prejudicial ao nosso corpo, à nossa mente e ao nosso espírito. O sentimento de vingança surge quando consideramos que fomos prejudicados de alguma forma por alguém e não nos conformamos com isso. E mesmo quando prejudicam alguém que nós gostamos. Então nós queremos dar o troco, vamos dizer assim. É um sentimento que vem do nosso ego, que não se conforma em ter sido enganado, traído, roubado, julgado. Porém, muitas vezes, o que nós consideramos justo pode ser programações atrapalhadas de nosso subconsciente. E aí o desejo de vingança surge travestido de justiça. Vejam bem, se em nossa mente existe a convicção, a certeza de que fomos enganados ou prejudicados de alguma forma, são justamente essas certezas, entre aspas, que nos fazem agir de maneira precipitada, equivocada, sem sequer admitir que podemos estar sendo enganados. Podemos estar sendo levados por programações da nossa mente subconsciente, plantadas pelo nosso próprio consciente, e que são aceitas como verdades. E no limiar de um conflito, de uma situação extrema, vai se manifestar e esses pensamentos, essas programações, começam a tomar forma. Na maior parte do tempo, nós agimos sob o comando da nossa mente subconsciente e que, como sabemos, não questiona se o que faz é certo ou errado, se é bom ou se é mal, se vai prejudicar ou não. Se está programado lá, nosso subconsciente vai procurar realizar. Se nós acreditamos, por exemplo, que fomos traídos por alguém, que pode ser qualquer pessoa, nossos parentes, companheiros, amigos. Se acreditamos que fomos roubados, enganados, se pensamos que dedicamos anos a fio a uma causa, a alguém e que não fomos correspondidos, se a nosso ver todas essas evidências levam a que estamos certos, se todos esses pensamentos e outros mais ainda geraram negatividades e sentimentos ruins, ressentimentos, nosso subconsciente começará a pôr em prática a tal vingança travestida de justiça. O que ocorre é que muitas vezes os fatos que geraram esses ressentimentos podem nunca ter ocorrido da forma que pensamos. Sim, nós podemos ter sido enganados por nosso próprio sentimento. Podemos ter tirado conclusões precipitadas através de fatos não comprovados. Podemos ter sido conduzidos por sentimentos de raiva, de ciúmes, de medo, enfim. Mas se nos deixarmos conduzir pelo nosso subconsciente, tudo parecerá a nossos olhos verdades indiscutíveis. Daí, com a intenção de fazer justiça, porque acreditamos no que sentimos, estamos, na verdade, nos vingando, baseados em argumentos, sentimentos, pensamentos, como já falamos, podem, isso ocorre com muita frequência,
não ter acontecido exatamente da forma que nós vimos, mas que nós acreditamos que eram assim. E pode mesmo nunca ter acontecido. Se isso acontecer, imagina só como nós vamos nos sentir se mais tarde concluirmos que erramos, que fomos injustos. É justamente isso que estava acontecendo com a pessoa que me procurou. As leis da harmonia, da evolução e da vibração estão plantadas em nós desde o instante em que nós fomos concebidos. Se nós ferimos uma delas, sequer causamos atrito com o nosso existir. E jamais seremos felizes se não corrigirmos, se não retomarmos o rumo. Precisamos então ter cuidado conosco e com os outros, com nossos relacionamentos principalmente, com a vida de maneira geral. Não fazer atitudes precipitadas, não concluir nada sem ter plena certeza de que são verdadeiramente fatos comprovados. Quando isso acontece, nós podemos ser levados a programações atrapalhadas de nosso subconsciente. Na verdade, nós arcaremos com as consequências desses atos, porque existe uma lei também universal, a lei de causa e efeito, que se nós causamos o mal, o efeito correspondente virá para nós. Portanto, vamos refletir muito antes de agir em qualquer situação. E para finalizar esse vídeo, eu vou ler um texto que eu escrevi há alguns anos, que eu acho que adorna bem esse tema. Chama-se Antídoto Natural. Se você faz questão de não esquecer incidentes do passado que te feriram a alma, mas que estão lá, distantes, no passado, e insiste em recordá-los com a intenção de ferir também, isso se chama rancor. Se você não consegue perdoar alguém que te ofendeu, e mesmo depois de muito tempo ainda sente o mesmo que sentiu, isso se chama mágoa. Se você reconhece que algumas vezes errou, que algumas vezes foi precipitado, que algumas vezes julgou inadequadamente, mas mesmo assim insiste em permanecer como é, isso se chama orgulho. Se você não consegue respeitar as diferenças e nem mesmo se dispõe a conhecer outras alternativas, isso se chama intolerância. Se você pensa em resolver desavenças à sua maneira e devolver o mal que lhe fizeram sem pensar nas consequências, isso se chama vingança. Se você considera que é sempre o melhor e que tudo que você faz é perfeito e que ninguém mais faz nada certo, isso se chama arrogância. Todos esses sentimentos são verdadeiros venenos e causam doenças igualmente verdadeiras. O antídoto mais eficiente é natural, não custa nada e está ao seu alcance. Chama-se amor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal para que possamos produzir vídeos cada vez melhores. Muito obrigado.